Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Hoje estamos a gravar aquele que é o 5º episódio aqui na nossa casa, que na verdade é o 14º, porque se não ouviram, a semana passada foi lançado o podcast por uma especialista para falar de água, a Alexandra Lichtenberg. Ela é uma pessoa muito interessante. Fizemos uma conversa Portugal-Brasil e ainda assim valeu muitíssimo a pena termos experimentado este formato de longa distância. E hoje estamos aqui para falar sobre esse mesmo tema, para tentarmos perceber se vamos poder tomar banho, se calhar, daqui a 20 anos. Ou daqui a 10? Ou daqui a 10. O João já anda em treinos. Pelo simples não, o João já anda em treinos de tomar menos banhos. Sim, e mais do que isso, mais do que os banhos também. Vamos falar sobre muita coisa sobre água, não é? Sobre a temática água, não é? Podes começar, então. Houve uma coisa muito engraçada que tu fizeste quando estavas a ouvir o podcast, que estavas relativamente ao pé de mim, e estavas a dizer, não, agora não posso interromper porque só ouvi falar sobre o ciclo da água. Eu a pensar, tu não deste isto, tens tudo no meio? Epá, mas já nem me lembrava de muitas coisas, não é? Mas é sempre aquela coisa, não é? A água é um recurso infinito até acabar. Não é infinito. É isso, é infinito até acabar. Porque, ou seja, não, é um recurso finito. Toda a água que está na Terra hoje é que temos, ponto. Portanto, o ciclo da água. A água é um recurso finito, obviamente, e nós temos a mesma quantidade de água desde que a Terra existe, não é? Basicamente, não é? A água simplesmente anda em vários estados e em vários sítios por aí espalhada, não é? Então, porquê é que há escassez de água? Não é? Se temos a mesma água, porquê é que há escassez de água? E a escassez de água não é escassez de água como um todo, a escassez de água doce e potável para nós bebermos. E escassez de chuva. Escassez de chuva, sim. E de reservatórios de água doce. Exatamente. É a água doce que é o problema, não é a água salgada. Obviamente que os oceanos e os mares estão completamente cheios, não é? Até vão aumentar o nível de água, não é? Mas isso faz-se à custa de não ver água doce, não é? Porque é por causa disso, não é? E é engraçado porque às vezes nós entramos aqui com o tema da desalinização como solução do problema. Como uma solução. E nós até podemos pensar, ok, mas então se os oceanos estão com água a mais e nós estamos com água doce a menos, desaliniza-se e resolve-se o problema. Só que desalinizar tem consequências gravíssimas para os ecossistemas também. A ideia não é tirar num sítio e passar a pôr noutro, porque as calotes estão a derreter e os níveis das águas estão a subir por causa do aumento de temperatura. Então, na verdade, o problema não é que as águas estejam a subir. O que é que está, quer dizer, também é um problema, mas a origem do problema é que as calotes estão a derreter. Claro. Pronto, mas acho que a lição essencial é que temos que usar melhor a água, não é? Muito melhor a nossa água, e não é apenas com reutilizar a água do chuveiro para quando está a aquecer, não é? Até porque já existem sistemas que permitem abrir a torneira e a água já vem quente, não é? Mas para quem não tem sistemas também é bom fazer. Claro, e funciona perfeitamente, e qualquer pessoa consegue fazer com 10 euros, comprar aquilo ou usar copos, ou seja o que for, não é? Um alguidar, seja o que for, existem imensas formas. Mas temos que usar muito melhor a nossa água e temos que ter noção, e isto é que eu acho que não existe esta noção, que da água invisível, que há água em todo lado e nós não fazemos a mais pequena ideia, não é? E uma coisa que eu vi no episódio da Alexandra foi precisamente isso, pá. Um telemóvel tem água, não é? Uma televisão tem água, é feita água para ser produzido, não é? Tudo é preciso água, e normalmente estas águas ficam contaminadas, não é? Não se podem usar, não é água doce. Claro. E nós o que estamos a fazer com a nossa atividade é precisamente transformar a água doce em água não doce, ou água potável em água não potável. E esse é que é o ponto, porque imagina, estas calças, estas não são recicladas, mas que levam menos água, mas as tuas calças levaram 10 mil litros de água aproximadamente para serem produzidas, não é? E essa água, o que é que lhe acontece? Sim, não está aí neste momento, não é? Não, mas o que é que lhe acontece? Não vai voltar para o sistema. Não, ela volta. Ela volta para o ciclo da água, mas não vai ser para eu consumir, provavelmente. Não, até pode voltar, a questão não é essa, a questão é que quando tu estás a devolvê-la, ela já vai uma porcentagem contaminada. Claro. E isso é que estraga a água, ou seja, porque num sistema perfeito, produz estas calças, a fábrica vai buscar a água, vai dar-lhe um tratamento tipo etar, que vai voltar a inseri-la no circuito normal da água, vai para os rios, evapora, chove, vai para os alimentos. Perfeito. Voltou, sim. O problema, e isto ouviu-se falar muito na altura das chuvas ácidas também, o problema é que quando estas calças vão saindo de fábrica, a água para as quais foram feitas já levou com tingimento em cima, e muitas vezes tingimentos completamente nocivos para os ecossistemas e que são de difícil tratamento em hectares. Exatamente. Claro que nós estamos a desmoralizar com as calças, há coisas muito mais problemáticas do que o tingimento das calças, mas se formos ver o rio Ganges na Índia, a contaminação da água é absurda. Porquê? Porque grandes indústrias de tingimento vivem ao lado do Ganges. Tudo, não é? É um rio que tem cor. Certo, ou se formos à indústria do cimento, por exemplo, que
Que é um absurdo. Está sempre ao lado dos rios, não é? Por algum motivo, não é? É para refrigeração dos sistemas. Mas acho que é um drama mesmo, porque nós vamos mais do que tomar banho, porque o tomar banho ainda é como o outro. Pá, se não tomarmos, toma banhos secos, quero lá saber. Agora, não ter água para beber é que é grave, não é? E para alimentar o sistema agropecuário. Sim, e que é o maior consumidor de água, não é? Como se sabe. E isto não é um perigo, isto é uma coisa que vai acontecer, não é? É uma coisa que nós já sabemos que vai acontecer mais rapidamente do que aquilo que nós pensávamos até, provavelmente, não é? O que é que nós podemos fazer, então, para melhorar isto? Para tendo a certeza que vamos poder não tomar banho, mas poder beber água potável. Tu não estás minimamente preocupado com tomar banho? Não, acho que é uma coisa de sumenos importância quando não tem água para beber, não é? Não, é verdade. Acho que primeiro vamos lá sobreviver, não é? E depois vamos tomar banho, sim, faz falta para matar bactérias e coisas do género para não ficar doentes e não sei o quê. Mas tem que beber água primeiro, não é? E acho que o problema é que pode estar aí também, não é? Nós podemos não ter água para beber, mais até do que tomar banho é não ter água para beber. Sim. E não só, porque quando tomas banho, tu podes tomar banho com água reciclada. Podes tomar banho com água da chuva, que seja minimamente tratada. Não tem problema, não é? Dependendo só de uma coisa, porque há uma questão da água do banho. É que não é bem a mesma coisa a água do banho e a água da sanita. Porque, bom, não é? É bom que não, mas imagina, a água que usas para tomar banho, à partida tem de ser potável, porque tu podes ingeri-la quando estás a tomar banho de boca aberta. Podes beber, sim. Por isso é que há sítios no mundo em que não, te aconselho mesmo a tomar banho com a boca fechada, não é? Mas, portanto, aí até é preciso que esteja mais ou menos tratada. Mas, por exemplo, mas podes reciclá-la. Desde que os teus shampoos sejam biodegradáveis, não... Em tempo útil. Sim, rapidamente, não é? Não tem problema nenhum, não é? Sim, e podes reciclá-la e, por exemplo, a mim faz-me confusão que a água que nós usamos para descarregar xixis e cocós na sanita seja potável. É? Ou água para regar relva, porquê? Dá para regar... Bom, para relva, primeiro problema aí é a relva. Sim, mas porque é que tu vais estar a usar água potável para regar plantas e coisas do género? Elas já vão fazer transformações suficientes para tornar aquela água num nutriente que vai ser útil para nós. Convém não ser chuvas ácidas, não é? Mas... Obviamente, não é? Mas não... Nem muito contaminadas. Sim, mas não... à partida elas vão conseguir fazer esse processo, não é? Mas não convém, por exemplo, que seja água de sanita a ir para a relva. Porque pode ir com bactérias, sim, com bactérias perigosas. Mas podes fazer um tratamento com fitoetares, não é? Que dá perfeitamente, e isso dá para fazer em casa, quem tem espaço lá fora, não é? Dá para fazer fitoetares e claro que sim, mas... E o fundamental não cobre praticamente nada disso. Sim, provavelmente não é? Sim. Mas dá para fazer, não, é uma coisa que dá para fazer. Sim. E isto dá para fazer... ao nível camarário daria para fazer com hectares, não é? E dá para fazer com hectares, transformar todas as nossas águas em água potável para regar as plantas, nem que seja para regar as plantas das câmaras, das cidades, não é? Nem que seja isso. Mas lá está, eu acho que assim como nas alterações climáticas nós falamos de mitigação, de adaptação e fazemos, nós temos de ir um bocadinho atrás, que às vezes nós não precisamos de jardins com plantas que exigem demasiada água. Nós vivemos num clima mediterrâneo, nós podemos ter jardins com culturas de sequeiro, não é? Claro. Nós podemos ter jardins adaptados ao clima sem ter de o regar, porque a propósito de um jardim é dar-te gosto de estar nele, vamos a um jardim básico, ser teres a relação com a natureza. Mas para isso estás a estragar a natureza através do consumo de litros e litros de água, a primeira coisa a mudar é as culturas que estamos a cultivar nesses jardins. E depois, claro, perfeitamente de acordo, usar sistemas de reciclagem de água para poder fazer... A rega, aliás, já existem até em hotéis e afins, isso já existe. Mas quando dizem, que bom exemplo, este hotel que usa água reciclada para a desalinização até. E a desalinização, em alguns casos, para regar a sua relva e para pôr água nas suas fontes. Mas porquê é que ele tem relva em extensões enormes e porquê é que um hotel no Algarve, onde as temperaturas são muito mais altas e constantes ao longo do ano, tem fontes onde a evaporação de água é imensa, não é? Certo. Mas pronto, tudo bem. Mas aí eu acho que essa história dos jardins, mais uma vez, egoísmo humano, claramente, embora seja obviamente uma coisa bonita de mais uma vez, por cada 2 semanas disseste isso. Sim, exatamente, porque o jardim, para além de ser uma coisa bonita, que tem que ser uma coisa bonita, tem que ter muito mais funções do que essa. Uma das funções, obviamente, é fazer fotossíntese, não é? E purificar aquele ar, não é? E também uma coisa super importante... E capturar carbono enquanto está a fazer. E captura carbono, mas uma coisa super importante com esta história das alterações climáticas e que nas cidades, então, que funciona quase como uma cúpula, que não sai daqui o ar, que fica muito quente,
baixam a temperatura de onde tu estás, não é? Nós quando vamos à Quinta das Conchas estão pelo menos 2 ou 3 graus facilmente durante o verão. Sombra, sim, porque cria ali todo um ecossistema que faz com que a temperatura ali seja mais baixa. Sim, tens as ilhas climáticas e, portanto, tens de alguma maneira tentar ajudar a baixar essa temperatura. Exatamente, não é? Portanto, acho que as funções principais são essas, até, não é? Ser bonito, obviamente que é um plus, mas acima de tudo tem que reduzir, baixar a temperatura, tem que ser um bom sumidor de carbono, não é? E depois, se for bonito, melhor. Certo. Ainda bem, porque é bom, porque assim as pessoas também vão lá e também aproveitam a natureza, não é? Claro. Mas nisso a relva dá muito jeito. Nisso a relva dá muito jeito. É bonito, mas tens também... o prato florido, não é? Pá, eu lembro-me de uma vez ter ouvido um podcast com o Ribeiro Teles que estavam a falar das monoculturas e da floresta e do pinhal, etc., como uma coisa já quase portuguesa. Isto o pinhal de Leiria, já fui perguntar tudo ao Diniz, não sei o quê. E ele a dizer, mas o prado mediterrâneo não é esse, a paisagem mediterrânica não é essa, não é? Não é pinhal intensivo. Nós não temos árvores grandes, nós não temos, não são coisas todas, é prado, não é? É uma coisa, é verde em alguns sítios, é mais amarelado noutros sítios, mas noutras alturas do ano, às vezes. Exatamente, é baixinho, tem árvores, mas são dispersas, não é uma selva, nós não somos uma selva, nós não somos um clima tropical, nem equatorial, nem nada que se pareça, não é? Portanto, acho que os nossos jardins devem também ser um bocadinho exemplo disso, não é? E não simplesmente ser uns sugadores de água que depois, essa água à partida não é que vai ser muito contaminada, não é? Essa vai voltar para o ciclo, se os solos estiverem bem, etc, volta bem para o ciclo e não há grande drama, não é? Sim, mas é mais uma coisa para qual estamos a canalizar a água. Exato, tens de ter água potável disponível, ou que não seja potável, tens de ter água disponível para estar ali, não é? Quando devia estar disponível noutros sítios, não é? Sim, nas culturas, por exemplo, culturas alimentares no Alentejo que às vezes ficam... Lembras-te quando estivemos na Leiria, eles disseram que houve uma altura em que tiveram de trazer caminhões de água. Exatamente, não é? Não estavam a conseguir. Exatamente, quando se calhar no norte do país estávamos cheios de água, não é? Ou se calhar não estávamos cheios de água nessa altura, mas tínhamos água, não é? E andamos a canalizar água para sítios que não faz sentido nenhum, não é? Sim, andamos há empresas portuguesas a prender nascentes de rios e a dar acesso a nascentes também. Há coisas que precisam mudar drasticamente, não é? Sim, porque a água é um bem de todos, não é? Não podemos achar que os rios são de alguém, não é? As ribeiras, não é? Sim. Lembras-te de quando tivemos uma americana a falar connosco uma vez num hotel onde estávamos no Alentejo? Tinha comprado um monte alentejano, e vou dar contexto. Ela tinha acabado de comprar um monte alentejano e disseram-lhe que ela não podia simplesmente fazer furos de água onde lhe apetece e fazer consumos de água onde lhe apetecia, porque no Alentejo muitas vezes há controle de água. Por exemplo, na terra dos teus pais não se pode encher piscinas nem lavar o carro durante o verão, porque há escassez de água. Depende dos verões, mas ultimamente tem sido sempre. Sim. E ela estava muito irritada porque o terreno era dela e ela fazia o que queria. E eu disse, bom, mais ou menos, não é? Porque a água é um bem público e os caudais de água e os lençóis de água correm pelos terrenos. Portanto, se eu tirar água aqui, o meu vizinho de baixo vai ter menos água. E ela disse que isso era muito comunista da minha parte, ver assim um bem que devia ser propriedade dela. E eu pensei que de facto há aqui uma disparidade cultural. Nós estamos a discutir isto como uma coisa absolutamente normal, o facto de não poder ser um bem privado. E em tantos sítios do mundo isto não é sequer equacionável, e isso depois faz com que seja muito difícil ter esta conversa, porque estavas a dizer temos o Alentejo em seca e o Norte com água, certo, isto numa escala local, mas acontece mais, temos uma vasta maioria de países africanos em seca extrema e muitos sítios do mundo onde a água é quase vista como um bem privado e podemos fazer o que nos apetecer. Não, e andas a tirar de lagos e nascentes, engarrafar e pôr no outro lado, e de repente esses lagos e nascentes ficam sem água e aquela zona não tem água, porque tu entretanto engarrafaste aquela água toda e andas a vender pelo mundo. Sim. Não é? Isso é algo que acontece na Califórnia, por exemplo. Certo. E, mais uma vez vamos ter aqui para a política, não é? Que estranho! Que grande hipótese, que estranho! Mas vamos a meio da nossa temporada e não conseguimos fugir. Eu acho que nem a política é bom senso, mais do que tudo é bom senso, não é? Mas às vezes quando não há bom senso é preciso... Sim, é preciso legislar, não é? E acho que esta história da água engarrafada para já é uma coisa muito recente, não é? Isto não existia há 30 anos ou 40. Isto é um fenómeno muito recente de teres uma garrafinha de água.
E porque se pensarmos no assunto, é só dos fenómenos mais... E ainda bem em alguns casos. Sim. Desastres climáticos e... Não, ainda bem que tu consegues engarrafar água, mas tu não precisas de engarrafar para saber que consegues engarrafar, percebes? E tu não precisas de engarrafar água, a não ser em casos muito extremos, não é? E até porque a água... Sítios onde a água não é potável, até porque a água engarrafada se estraga. Não é? E não, estraga-se por causa da libertação de bichos de garrafa de plástico que contaminam a água. E não só, é uma água parada, não é? Que começa a ganhar micro-organismos que se formam e não sei o quê, portanto não é bom. Sim, mas... dura algum tempo, obviamente, não é? Mas vai-se estragar. São anos, durante. Sim, mas vai-se estragar. Sim. E pode não ser anos, se estiver ao sol, se podem ser dias, não é? Sim. Portanto não é assim tão... E essa água, adeus, não é? Ardeu. Não, para além de que uma garrafa de água... tem um livro que é o Your Water Footprint, que está ali, que diz uma estatística interessante, que é, para produzir uma garrafa de água engarrafada são precisos 4 vezes mais o conteúdo dessa garrafa. Exatamente. De água. Eu não sei o que dizer. Compramos uma garrafa de 250 ml e gastámos 1 litro para produzi-la. Eu não sei o que é que se pode dizer mais. Eu não sei, acho que o nosso papel também aqui é informar, não é? E mostrar às pessoas que isto é, de facto, é calamitoso, não é? E eu não sei como é que isto é permitido, em primeiro lugar, mas é. Portanto, convém que as pessoas saibam, porque se as pessoas souberem, acredito que não vão consumir água assim, desta maneira. Até porque a nossa água de torneira é ótima, não é? Não achas que acontece? Sim, a nossa em Portugal é espetacular. Em todo o lado do país. Pode ser um bocadinho... 99,8%. Às vezes pode ter um sabor diferente, mas não é isso. É potável, é boa... Pode ter um bocadinho mais de calcário e saúde pública que alguma vez foi feita no nosso país. Exatamente. Investimos muito. Sim, e agora em Lisboa, por exemplo, onde nós moramos, estão a mudar toda a canalização porque já estava a ficar antiga, então está a mudar tudo, não é? Então está um trabalho enorme de mudança nos sistemas públicos de abastecimento de água gera-te um benefício enorme em termos de saúde pública. Claro. Então faz sentido investir. Mas também faz sentido investir noutra coisa que vejo menos a acontecer, que é a detecção precoce de furos no sistema. Porque as nossas maiores perdas em Portugal vêm de furos no sistema de abastecimento de água, portanto pequenos furos que fazem com que haja perda de água e que são imensa, em grandes escala. Não, são milhões e milhões e milhões de litros de água todos os anos. Sim. É diário, ou seja, são milhões de litros de água perdidos. E eu já não lembro quais é que eram os dados da ERSAR, mas era assim um absurdo de água. Portanto, sim, faz imenso sentido nós pouparmos água no duche, faz imenso sentido nós tendo atenção a comprarmos fibras mais recicladas em vez de fibras virgens. Depois também é muito giro falar sobre a matéria-prima orgânica e natural, ou seja, os algodões e tudo mais, mas o algodão leva muita água para crescer, não é? Portanto, consumir menos, consumir em segunda mão, consumir reciclados, claro. E o algodão orgânico também. E o algodão orgânico também. E, aliás, até consome supostamente um bocadinho mais, não sei, depende dos estudos. Mas o geral mostra um bocadinho mais. Mas depois tem outros benefícios para o solo, portanto, também não é uma relação muito direta. Eu no algodão orgânico acho que sou um bocadinho mais fundamentalista do orgânico nesse caso, porque por não ser um produto alimentar e é para têxtil, está menos legislado o algodão em relação aos fertilizantes e pesticidas utilizados. E há uma taxa muito grande de incidência de deficiência nos filhos de agricultores de algodão. Mas muito grande orgânico. Mesmo, de formações terríveis. Não orgânico. Sim, do não orgânico. Por isso é que nessa questão eu sou um bocadinho mais... É um problema social aí, não é? Sim, é um problema social muito grave. Porque estamos a falar de pessoas que depois não conseguem dar acompanhamento médico aos filhos. Portanto, são crianças que nascem com deficiências profundas e que morrem. Sim. Assim. Então, mas estamos a falar que a água é um ciclo, não é? E que ela vai voltar. Mas vamos ter menos água potável. Mas mesmo a água não potável, ela vai se evaporar, vai passar por vários estados e vai voltar a entrar no ciclo já como potável. Não. Vai voltar a entrar no ciclo, mas depois até chegar às estações de tratamento de água não vai entrar como potável. Certo, mas vai entrar com água normal da chuva para sim. a estação. Pronto. Então porquê é que há escassez de água? Lá está, porque imagina que tu tens um alguidar de água e esse alguidar vamos imaginar uma rega, pões um alguidar no centro de uma sala e tens plantas a toda a volta, ok? E pões uns tubinhos a ligar a cada planta. Se tiveres 2 plantas, aquelas plantas com aquela água vai haver tempo para evaporar, voltar, o que seja. Vamos imaginar um mini aquário, é uma questão de tempo então. Não é uma questão de tempo, é uma questão de número de plantas. Que é, estás a regar 2, de repente entram 4 na equação, de repente entram 8 na equação. E às tantas, num dia,
já tens tantas plantas ali que já não há água para alimentar as plantas. E aquelas que são mais resilientes e que se aguentam melhor com a água até sobrevivem. As outras morrem. Outras têm mais necessidades, outras têm menos. Então temos tanta coisa hoje em dia a precisar de água ao mesmo tempo que não tens resposta imediata. Por isso é que às vezes no Alentejo abrimos a torneira e não sai água. Porque há tanta pessoa a precisar naquele momento e há tantas evaporações também no verão e depois a chuva só vem depois, porque a água que se evapora não vem no mesmo dia para a terra, não é? Vai para outros sítios do mundo, através das nuvens, a terra roda, a terra gira, não é? Portanto, aquilo não é imediato. Portanto, durante alguns espaços de tempo, tu não tens água em alguns sítios do país. Pronto, só queria esclarecer isso, porque acho que é giro de perceber que a água é a mesma. Okay? Em todo lado do mundo. Em todo lado. Contaminada ou não contaminada, a água é a mesma, ela vem parar-nos à torneira mais dia menos dia. Não há problema nenhum com isso. Portanto, o que acontece no Ganges importa-nos a nós. Exatamente. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer comunicação em sustentabilidade. E se estamos na 4ª temporada é graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que acreditam tanto neste projeto como nós. Como é o caso da GoParity, que está a patrocinar esta 4ª temporada. A GoParity é uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos de impacto social e ambiental um pouco por todo o mundo. Em alguns destes projetos eu já investi pessoalmente, como é o caso dos telemóveis circulares. E porquê é que estamos a falar de telemóveis quando estamos a falar de água? Bom, temos de ouvir o resto do episódio, mas a verdade é que com a reutilização de telemóveis e com a reciclagem e recondicionamento de telemóveis, conseguimos evitar que sejam produzidos novos telemóveis com novos recursos de matérias-primas, incluindo de água. Conseguimos garantir a acessibilidade e a democratização dos telemóveis a pessoas que nem sempre têm condições financeiras para fazer e no caso desta empresa, a TrueBlue, a ideia é conseguir, com este investimento de impacto, reduzir a compra de cerca de 30 mil telemóveis em 2 anos que vão passar a ser recondicionados. Vamos continuar então a ouvir o nosso podcast para perceber efetivamente em que é que isto ajuda. E o problema da escassez de água em alguns sítios é a concorrência que existe para a mesma água, não é? Sim, no Alentejo se exagera, não é? Embora o Alentejo, na verdade, enquanto... Tem a barrar. Não, e enquanto consumidor de água, se fores para as zonas de montado, não consome água, praticamente, não é? Sim, mas na produção agrícola precisas de água. Na produção agrícola precisas sempre de água. Há culturas de sequeiro. Sim, imensa cultura de sequeiro no Alentejo, precisamente por causa disso. Oliveira. Porque normalmente há menos água ali, porque há muito calor. A água evapora dos riachos, das ribeiras e não sei o quê. É essa a questão. E quando está mais calor, precisas de menos água para as plantas. De mais água para as plantas. Pronto, exatamente. E é precisamente quando está mais calor que tu não tens água suficiente. Então, qual é... mais uma vez, isto é uma questão de política pública, não é? E de regras definidas para cada sítio. Não faz sentido nenhum no Alentejo haver culturas intensivas de água quando aquilo já é um sítio de sequeiro por natureza. Que lógica é que tem permitir-se que o Ministério da Agricultura permitir, porque isto tem que ser tudo aprovado, não é? Tu não plantas uma coisa que te apetece, não é? E quando te apetece. Que lógica tem permitir culturas que são muito intensivas de água quando já sabes que naquele sítio não há água? E vai haver falta de água durante o verão. Porque vai haver, porque é normal que haja. Há décadas que há e é normal que assim seja. A questão é que nós estamos a pôr pensos com as barragens são muito importantes, muita coisa. Não... Sim, mas também têm outros problemas. São barreiras ao ecossistema. Certo. Mas também, pronto, na sua construção apresentam muitos problemas. Vamos ignorar essa parte porque já estão construídas. Pronto. Sim. Mas a questão das barragens é que dão uma desculpa para não teres de mudar esse comportamento. Porque há água. Tu vês aquele olival intensivo, amendoal intensivo. Há em algumas zonas. Há na zona de Beja. Certo. Na zona de Santiago não há, por exemplo. Certo. Mas tu não há barragens grandes. Porque a barragem de Campilhas está vazia. Pronto. Portanto, a questão aqui é, as pessoas têm de se adaptar um bocadinho, as culturas têm de se adaptar. Por exemplo, aquilo que eles fazem no Esperão, de ter basicamente 100 e tal castas em estudo para ver como é que se adaptam às alterações climáticas, faz muito sentido para plantarem aquelas que vão ser mais resilientes. Exatamente, e que precisam de menos água, não é? Ou que fazem no São Lourenço Barrocal, em que tem culturas de secar. A vinha não é regada. Sim, a vinha só houver mais água, há mais água, só houver menos água, menos água. Sim. Isto faz parte, aceitar estas condições da natureza. Isto faz parte. Agora, não é plantar abacates, não é? O abacate, bom, há estudos muito controversos sobre isso, não é? Porque há estudos que dizem que não é pior que a laranja. Ok, mas também não há laranjas no Alentejo. Há muito poucas, não é? Mas também a produção de abacate também está mais concentrada um bocadinho mais a sul, supostamente. É Alcácer. Não é mais para baixo? Não é Alcácer. Pronto, ainda assim, tipo, a laranja também é intensiva, mas
Mas lá está, imagina... A laranja leva muita água, claro. Tu bebes uma laranja, aquilo é água, certo, né? mas também há aqui uma questão importante, que é as laranjas mais doces não são regadas assim, porque estão mais concentradas o sabor. Claro. O abacate não há bem isso, não é? Não espremes o abacate e sai sumo, tem de ser... Sim. Que é, bom, isto é um tema um bocado controverso do abacate. Sim, mas à partida, árvores de fruta num sítio com pouca água não é boa ideia, não é? Há fruta que até é bastante resiliente. Portanto, a videira, as uvas, porque tem pouca água, uma coisa pequenina, não é? Mas uma macieira, por exemplo, precisa de água. Também dá. Não estou a dizer que não dá, vão sair mais pequeninas, dá perfeitamente. Vão sair pequeninas, mas tudo bem. Vão sair pequeninas, mas à partida um fruto, 70 ou 80% daquilo é água, não é? Ou mais. Não sei. Depende dos frutos também, não é? A laranja acredito que até seja mais. Sei que ele tem lá muitas fibras e muitas coisas, não é? Mas à partida, num sítio de sequeiro, uma árvore de fruto, se calhar não é a melhor ideia de todas. Acho que dá sempre para pôr alguma coisa de frequência, não sei, se já entras na parte de forma intensiva, acho mesmo que bom senso diz-me logo que não é? Mesmo em zonas onde há água, tu viste na Fundão, quando ao pé da terra do terreno da minha avó, há aquela produção intensivíssima de pêssegos. Sim. Aquilo é um disparate, aquilo é só rega por todo o lado. Claro, E estamos a falar de terrenos muitíssimo férteis ali naquela zona. Cheios de água, sim. Cheios de água, tanto que há um problema. Nós tivemos um problema na construção da casa porque havia água a mais. Exatamente. Não dava, foi preciso parar ali, ter de se canalizar para baixo. Portanto, isso são terrenos lamacentes quase às vezes. Portanto, depois levantam outros problemas. Levantam problemas de fungos e afins que são difíceis de controlar na parte da produção. Sim. Portanto, a questão é, nós também podemos usar, e aqui se calhar indo pegar a um dos episódios passados do Tiago Moraes, há sistemas na agricultura que podem ser usados para regar na altura certa. As sondas porque de umidade. A agricultura é quem consome mais água. Em Portugal estamos a falar de 74% do gasto de água. Exatamente. Potável. Pronto. Potável, sim, água doce. Não estou a dizer potável, estou a dizer água doce. Sim, a água das barragens não é potável, mas é doce. Mas é doce. Pronto, não é água tratada, mas é água doce. Exatamente. E essas sondas podem nos ajudar a poupar muita água. E a poupar muitas dores de cabeça também, mas, portanto, há esses sistemas que podemos introduzir na agricultura, mas, por exemplo, há bocadinho estávamos a falar da construção e das águas da chuva. A mim espanta-me um bocadinho que não seja ainda obrigatório hoje em dia, em construção nova, ter de haver sistemas de reciclagem de água. São sistemas que existem no mercado. De aproveitamento de água das chuvas e de reciclagem de águas cinzentas. E para quem não sabe o que são águas cinzentas, pode ir ouvir o podcast com a Alexandra, mas águas cinzentas são águas que são usadas em casa, mas que não estão necessariamente sujas. As águas castanhas ou pretas, dependendo do que virem, são as das sanitas. As águas cinzentas são as de lavar a louça, são as do banho, são as das máquinas de lavar roupa e louça, são águas cinzentas, que são fáceis de tratar em casa, num ambiente controlado. Com uma mas se ela vai voltar para o sistema, porque é que tu queres te prender aqui a essa água? Há perdas no sistema. Ok. Mas ela vai voltar à mesma outra vez, não é? Acaba por voltar outra vez. Há perdas e pode ser contaminada. E o tratamento também gasta água. Claro. O tratamento de águas também gasta água. E imagina que tu mandas para o mesmo sistema. Imagina que estamos a mandar todas as nossas águas para o Metar. Está tudo a vir para aqui, uns ali. A nossa água até nem vai contaminada, mas vai uma que vai. Essa água que está contaminada também contamina a nossa. Antes de serem as duas tratadas e ir para ali. E não conseguem tratar tudo nas águas. Vai o melhor que for possível. Portanto, escusas de enviar uma água que é perfeitamente reutilizável num sistema fechado, porque quanto mais tu conseguires reutilizá-la num sistema fechado, menos perdas vais ter. Claro. Basicamente. E não vais estar aí buscar água, sabe-se lá de onde, porque já, ela caiu aqui, deixa usá-la aqui, podes aproveitá-la, porque tudo o que são tratamentos, o teres de levar água, trazer água, estás a fazer com que exista água ao longo de mais espaço de cadeia, então vai haver menos água disponível. Percebes? Porque estás a fazer quilómetros e quilómetros, vamos imaginar para ti, num caso... disponível para ti. Ou para o sistema como um todo, não é? Para mim, imediatamente, a água para o sistema como um todo. Continua lá, algures, não é? Porque imagina, é como aquela questão das plantas e dos tubinhos. Sim, é isso. Porque enquanto a água está nos tubos, não está nas plantas. É isso. Não é? Portanto, nem está nos reservatórios, nem está nas plantas. Está a circular por coisas onde ela não é necessária. Certo. Portanto, se encurtares as cadeias, tu consegues que a água esteja mais disponível onde ela é necessária. Não é? Certo, Isso é muito interessante. Mas a mim chateia um bocadinho que nós estejamos de origem e bem obrigar a coisas como se estão a construir novos prédios tem de haver estacionamento, ou se tem de já ter uma porcentagem de painéis solares, isso sim, e não estamos a resolver, ou ter redução de consumo energético, ou ter melhores isolamentos, ou ter o que seja. O Regeu também fala, o Regeu e os regulamentos de construção de edifícios falam de poluição sonora, falam de tudo mais, de há níveis de decibéis máximos que pode ser permitido sair de uma casa para outra. Até por hora. Pronto, e sim, depende das horas do dia.
E depois, não é obrigatório instalar um sistema de águas cinzentas, que são coisas básicas. E pior, e no nosso apoio do Fundo Ambiental, nós queríamos instalar, porque nós temos um jardim, portanto podemos instalar uma máquina de uma pequena central fitossanitária, que é basicamente uma caixa grande de plástico que faz filtragem, não é mais nada do que isto, e depois volta a pôr na canalização. É um sistema paralelo à canalização. É um reservatório muito grande e que são coisas muito caras, custam, no nosso caso, aqui para casa, para a nossa dimensão, estamos a falar de 3 a 5 mil euros, portanto é caro, e os fundos e os apoios do Fundamental cobrem uma parte mínima disto. Isto deixa-me nervosa. Mas não seria mais interessante toda a gente ter um furo, se conseguir? Não, porque os furos não consegues controlar. Os furos são um problema grande, porque os furos tu não sabes... Mas estás a transformar... Um furo legalizado é o que estás a dizer. Sim, ou seja, tu estás a ir buscar água diretamente, não estás a ter fugas e perdas por aí. Nesse sentido, sim. Se bem que também não sabes quanta água está naquele lençol, não é? E não é só isso. A questão de tirares água do furo, em questão de tratamento de água e de saúde pública, é mais certo, isso sem dúvida complicado. Alguma, sim. E não só, tu tens um furo, mas tu podes às tantas deixar de desligar contadores, não é? E continuas a usar água. Sim. É difícil, mas é possível. Ou seja, as pessoas às tantas vão fazer um uso completamente abusivo da água. Mas existem furos. E os furos legalizados, existe um motivo pelo qual eles têm de ser legalizados, não é? Claro, e faz todo sentido, não é? Faz sentido que sejam. Sim. Mas ao mesmo tempo tens riscos de saúde pública para a água de tua casa vir toda de um furo. Em casa dos meus pais há furo. Sim. Não é tema, mas... E em casa do meu irmão também, ele construiu, fez um furo e faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo é preciso ter algum discernimento nos furos que se abrem, porque às tantas há furos por todo lado, o controle sobre perdas é maior, não sei se é maior, mas é grande. Sim, mas da mesma maneira que tu legalizas um furo e basicamente o que estás a fazer é tirar água da terra e dizer para ti e dizer que o estás a fazer, não deveria ser também legalizável tu tirares água do céu e guardares para ti? Mas isso é um sistema de recolha de água das chuvas, isso não tem sequer de ser... Mas porquê? Da mesma maneira que legalizas um, não achas que o devia ser legalizado? Acho porque isto é água... não estás a extrair. Não, mas é água que não vai para os lençóis de água porque tu apanhaste-a. Mas não estás a extrair. Não estás a extrair porque nem sequer vais chegar lá, porque tu capturaste-a. Portanto, ao capturá-la tu não vai... capturaste-a para a usar e tu já ias usar da canalização para a usar, percebes? Estás a usar exatamente a mesma quantidade, estás a tirar peso da água da canalização. Mas de um furo também. Não, mas calma, no furo é um bocadinho diferente ainda assim, porque na água da chuva a água já vai cair no teu telhado e nas caleiras. Tu simplesmente aproveitas, em vez de ir diretamente para o esgoto, aproveitas para uma cisterna que tens em casa, para depois, em vez de usares a água da canalização, usas essa água. Isso numa cidade, estou totalmente de acordo contigo. No campo, isso não é assim. Aquilo é tudo absorvido pela terra, vai para os lençóis de água, portanto... Mas eu acho que aí ainda é mais difícil tu conseguires licenciar o que é que seja, porque estás a licenciar a água da chuva que cai sobre as tuas plantações é complicado. Não, mas podes licenciar a capacidade que tu tens de armazenar essa água. Por exemplo, se tu tiveres um reservatório de 500 litros, podes licenciar isso de género, dizer, eu capturo 500 litros de água sempre que chove. Mas isso já acontece, licencias barragens, pequenas barragens, têm de ser licenciadas. Pronto, então é precisamente a mesma coisa, sim. Ou seja, mas as barragens normalmente estão ligadas a furos. Estão ligadas a lençóis de água. Aqui mas depois aproveitam obviamente a chuva, não é? Mas todos os reservatórios em meio rural têm de estar licenciados. Então está ok, até porque tu não podes fazer um furo em Lisboa, não dá, não é? Portanto acho que à partida, estamos nesse sentido está tudo... Sim. Quer dizer, claro que há sítios onde se fazem furos ilegais, isso, como é óbvio, isso acontece. Sim. Mas pronto, não é suposto, existe um motivo para termos de os licenciar. Ainda assim, acho que é um tema sobre o qual eu sei muito pouco, o tema dos furos. Sim, também. E se calhar mais vale numa próxima temporada trazer um especialista, um engenheiro hidráulico ou uma coisa assim do género que possa falar sobre o tema dos furos. Ou se calhar um agrónomo, não sei. Não sei quem é que faz isso. Sim. Os agrónomos fazem charcas, provavelmente. Fazem charcas? Como assim fazem charcas? Charcas nos terrenos. E são as barragens? São charcas mais pequeninas. Qual a diferença de uma charca e uma barragem? Olha, não sei, se calhar uma não está ligada a um fio e a outra uma charca é uma pocinha de água onde se foram os porcos? São poças, sim. São charcas, sim, isso é uma coisa. Isso é uma coisa, isso é uma cena? É mesmo. João, a sério? Estou a falar sério. Ok, pronto, tudo bem. Mas sim, eu acho que este tema da água é complexo, porque ao mesmo tempo temos de falar com a indústria, não é?
porque é preciso haver uma reciclagem apertada em fábrica e um controle apertado daquilo que permitimos que vá parar a água ou não é? Porque estamos a falar de tingimentos, estamos a falar de indústrias com materiais tóxicos e tudo mais. É que aí o problema é de contaminação, não é tanto o ciclo da água, é a contaminação. Certo, portanto, porque se as fábricas estão a mandar para os rios água sem ser tratada e tingida, sabe-se lá com o quê, aquilo vai parar ao mar, do mar os peixes vão comer, nós vamos comer os peixes, enfim, todo aqui um ciclo novo de intoxicação que nasce, não é? Porque nós quisemos ter umas calças de ganga azuis em vez de umas calças de ganga pretas. Que hoje em dia já não são feitas com indigo, mas que são feitas com outra coisa qualquer. Sim. Pá, quando, por exemplo, podíamos ter umas calças de algodão cru e acabou a conversa, não é? Vais voltar a dizer que o ser humano é egoísta. Mas não é? É muito egoísta. Eu acho que as pessoas às vezes não se lembram disso. Tipo, tu não te lembras quando vais comprar umas calças. De todo o ciclo que aqui está. E isto não é ensinado na escola, infelizmente, não é? Que devia ser ensinado na escola. Não, o ciclo de água é ensinado na escola. O ciclo de água é ensinado na escola, mas estas pequenas derivadas, vá... Não sei se não é. Eu não me lembro, pelo menos. Olha, se é, não me entrou. Não ficou. E eu normalmente retenho muita informação. Mas normalmente é informação que não interessa para ninguém, tipo matrículas e coisas. Pronto, certo, verdade. Mas esta aqui eu acho que reteria e não retive. Sim. Portanto... Sim, talvez porque não haja depois um acompanhamento para a vida adulta. Mas também acho que, e aqui seria muito importante, e já institutos a fazer este trabalho, por exemplo, agora do CITEV, não é? Que aí é mais da origem do produto e ter uma traceabilidade da origem, mas se calhar seria importante ter a traceabilidade de quantos litros de água gastou isto, de qual é o tingimento que levou, uma pegada hídrica dentro de uma ficha de produto, uma ficha de produto de todos os produtos que tu tenhas, não é? E acho que podia ser importante. Quem diz água diz outras coisas, diz energia, diz... Sim, ter uma ficha técnica que nos diga emissões de carbono, eutrofização dos ecossistemas, ter acidificações, ter impactos, mas coisas muito básicas que nos ponham numa escala e nós precisamos ser muito, ser pouco. E aquilo tens um índice a seguir com aquilo, é um score, não é? Basicamente, não é? Onde tens várias variáveis. Isso seria muito importante. O da pegada hídrica eu acho muito importante. Eu acho que se nas lojas, imagina... que tinhas uma experiência pop-up de uma loja, tipo meio loja de tudo, como se fosse meio supermercado, em que tinhas uma etiqueta de consumo de água em cada produto. Exatamente. Só para as pessoas terem um bocadinho de noção. Um bocadinho como aquela exposição que houve no Pavilhão do Conhecimento quando fomos há um ano, mais ou menos há um ano, não é? A mostrar a pegada hídrica das coisas. Exatamente. Acho que isso seria giríssimo, porque o Water Footprint é o livro, mas a exposição chamava-se qualquer coisa da água. Sim, era água, chamava-se água. Era? Por exemplo, não me lembro bem. Eu acho que era essencial, porque eu acho que se as pessoas tiverem noção das coisas também vão ter um bocadinho mais de cuidado, não é? E tu não saberes que umas calças de ganga são quantos litros? 10 a 12 mil litros 10 a 12 mil litros de água, pá, para serem produzidas. Pá. Porque a questão não, é, tudo bem, 10 a 12 mil litros de água, até podemos pensar, tudo bem. Até podemos pensar tudo bem, ok, não é isso que eu quero dizer, mas quantos pares de calças estão a ser feitos ao mesmo tempo e quantas pessoas não estão com acesso à água neste momento. Exato. Portanto, não é uma questão de... Porque a água, se for bem usada, depois volta para o sistema e está tudo bem. A questão é que ao mesmo tempo estamos a tentar pôr água em todo... É que estás a tirar água de pessoas que têm sede para fazer calças de ganga. Percebes? Estás a tirar água de pessoas que precisam de plantar coisas para tu a seguir comeres para ter calças de ganga. E quem diz calças de ganga diz mil e uma coisas, diz telefones, diz computadores, e aqui eu acho que... para arrefecimento de energia. Exatamente, não é? E acho que aqui podemos entrar em muitos temas, como de obsolescência programada, mas mais do que isso, acho que temos que pensar no nosso consumo como um todo, não é? E nós não temos de ter sempre a última coisa, não temos... Isto rasgou, porra. Estás sempre a comprar. Não precisas de comprar novo, arranjas, não é? E não precisas de deitar fora, fazes panos, não dá para dás a roupa. Descartáveis. Já não gostas da roupa? Muito bem, vende. Ou dá. A quem goste. Não é? Ou quem precisa. Mas a quem vai usar, não é doar e deixar em quem precisa, dá a quem precisa. Arranja alguém que conhece os sem-abrigo na rua, isso também te dá... ser com associações, com a Vida em Paz... Mas precisas de ser também... Isto também é bom para a tua própria empatia, não é? E para a tua enquanto ser humano, perceberes que não estás isolado do mundo e que a bolha não é esta, não é? Sabes uma coisa engraçada? É muito raro haver pessoas a precisar de roupa hoje em dia. Ainda bem! Mesmo só assim grandes desastres que às vezes é preciso mandar muita roupa ao mesmo tempo, mas... Ainda bem! E a questão das doações é um bocado complexa às vezes, porque...
em alguns países faz mais mal do que bem, noutros é bem feito, portanto é um bocado complexo. E ainda bem que as pessoas não precisam de roupa, embora acredito que muitas ainda precisam, não é? Sim, mas ou seja, já há muito esta questão da doação da roupa. Claro, mas a Zara produz quantas milhões de peças por dia? Ou a Shein, ou o que é que a questão é essa, é que ao lado da Shein, tanto a Zara como a H&M são uns meninos. Mas quantas peças é que produzem por dia? São não sei quantos milhares. Pronto. Não, de produtos novos, não estou a falar de peças. Pronto, e quantas dessas é que são para o lixo? SKUs. Quantas dessas é que vão para o lixo? Não, quase, a maioria das peças que são produzidas vão para o lixo. A maioria das peças produzidas vão para o lixo? Ou vai para o lixo ao final de poucas utilizações. Portanto, as que não são descartadas logo, são logo ao final de poucas utilizações. Eu fico mal disposto com isto e o senhor da Zara é um dos mais ricos do mundo, não é? Agora está a filha com a Zara. À custa do nosso planeta, e acho que claramente nós falhamos enquanto sociedade. Isso é riqueza ilícita. Exatamente, lícita mais ou menos. Não, ilícita. Exatamente. Porque nós falhamos enquanto sociedade quando permitimos que estas riquezas se formem à custa de todos, não é? Só por, mas está a democratizar o acesso à roupa. E por isso podes destruir 90% da roupa, vai-te para o lixo. 90, mas... Ou seja o que for, seja 10%. Ele está a destruir porque fez a mais. Percebes? E fez a mais porque era mais barato. Sim, às vezes devolver roupa faz com que ela vá para o lixo. Custa-lhes mais inseri-los novamente na cadeia. Exatamente. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Eu acho que é uma indústria que tem mesmo de mudar. E há bons exemplos, ainda bem, não é? Há ótimos exemplos em Portugal, temos excelentes exemplos. E eu acho que, mais uma vez, é preciso pensar no nosso consumo, não é? É preciso pensar em todo o footprint do nosso consumo, não é? Mas mais uma vez vamos aqui, nós à custa da ideia da democratização do acesso, que é uma ideia maravilhosa, nós permitimos coisas, por exemplo, há uma coisa que me dizem imensas vezes, que é, sim, mas a maior parte das pessoas não tem dinheiro para comprar roupa sustentável. A roupa mais sustentável, primeiro, é que já temos em casa. Em segundo lugar, é em segunda mão. Portanto, a roupa em segunda mão continua a ser bastante democrático o acesso. E a questão é, nós habituámos a ter várias peças de roupa. Eu lembro perfeitamente a minha avó, que sempre ganhou uma miséria, tem a 4ª classe, ganhou uma miséria a vida inteira, a reforma dela não pagava sequer os medicamentos, que vale que era uma pessoa muito poupada, e também espero, não sei, que os meus pais, que era uma pessoa poupada, não, a minha avó é uma pessoa poupada, e imagina, e ela compra, lembro-me perfeitamente, a última vez que ela comprou uma peça de roupa, porque comprou uma saia, porque tinha engordado e já não conseguia alargar mais a cintura, foi comprar uma saia, achas que ela foi a uma Primark da vida? Ela foi à costureira. Claro, e fez uma saia. Não fez uma saia, mas ela foi à costureira, ela pagou para aí 70 ou 80 euros por uma saia e ela ganha uma miséria. Mas porquê? Porque foi a única peça de roupa que ela comprou para aí em 5 anos. Claro. Então, às tantas, quanto dinheiro é que nós gastamos por mês nesta ideia de poder comprar várias peças de roupa? Claro que isto não é válido. Mais uma vez, eu não estou aqui a dizer que uma pessoa que ganha um ordenado mínimo de repente seja responsável por mudar isto tudo. Não. Agora, há uma responsabilidade. Por acaso, a pessoa que ganha o ordenado mínimo até tem uma grande responsabilidade, sem querer, nisto, porque vai comprar menos peças. Ou seja, já está a dar um bom input. Já está a dar um bom input, porque vai comprar menos roupa, não é? Mas, por exemplo, nós já tivemos esta conversa com uma pessoa que ganhava muito mal, ou eu já tive esta conversa com uma pessoa que ganhava muito mal e que tu conheces, mas muito mal mesmo, e que dizia que ia à Primark comprar roupa todas as semanas. Ok, não me lembro dessa conversa, mas muito bem. Mas ou seja, que ia à Primark comprar roupa todas as semanas porque a filha gostava de ir às compras. Eu percebo isso. Mas espero, e se calhar um dia eu vou engolir as minhas palavras, mas espero um dia eu conseguir que a Graça perceba que não é suposto comprar roupa todas as semanas. E que se quiser comprar roupa, e obviamente por uma questão de gestão de recursos, não dá para comprar sempre tudo em marcas super responsáveis, não é? Se tiver de o fazer, que escolha a segunda mão primeiro. Sim, e aí até consegue comprar marcas ótimas e super responsáveis ao preço de marcas da treta, claro, que não valem nada e que passado 3 ou 4 utilizações estão no lixo. E às vezes nem é esse o caso. Eu já comprei peças da Zara há 15 anos que ainda tenho e que são boas. Certo. Não significa que vai ser imediatamente com má qualidade. Há coisas com boa qualidade caras, há coisas com má qualidade caras, há coisas com boa qualidade baratas. Isso não é... Depende também do uso que nós lhes damos e da maneira como tratamos as coisas. Agora, espero que ela saiba, e aí eu acho que há uma responsabilização grande das pessoas com maior poder económico de tornarem a segunda mão algo que não é visto como a última opção, não é? Fazer da segunda mão a primeira opção. Felizmente já há muitas plataformas que estão cada vez mais na moda, que falam disto e que se fazem disto a vida deles e é o negócio deles. Mesmo de luxo, também há plataformas de luxo que fazem. Mesmo de luxo. Portanto, ainda bem que as há, ainda bem que tem muita adesão e que tem muitas pessoas, porque
se não fosse assim, acho que esta indústria dificilmente iria mudar, porque basicamente o que essas plataformas fazem é tornar a coisa tão acessível em termos de user experience, não é? Que é mais fácil comprar ali do que ir à Zara e comprar, quase. Então, e às vezes até pode ser um problema porque se pode tornar até viciante, não é? E eu acredito que haja pessoas que tenham esse problema, exato. Mas ao fazer isso, ao tornar isto viciante, vou fazer uma coisa muito polémica, mas isto é quase como o feminismo, não é? Às vezes precisas que isto se torne viciante e que as pessoas façam muito isto para que se perceba que este é um caminho que deve ser seguido, não é? E a seguir então acalmas. É polémico. Não é? Como é que é polémico dizer que o feminismo é importante? Não, a comparar o feminismo a aplicações de compra de roupa. Feminismo a aplicações de compras de roupa e ao vício de aplicações de compra de roupa. Só essa parte é que é polémica. Nada mais. Okay. Mas é só para perceber que no início é preciso o exagero para depois voltar ao sítio onde devia estar. Agora é que me perdeste. Feminismo é exagero? No início é um exagero para depois ir para o sítio onde deve estar. Como é que é um exagero? Feminismo é igualdade de direitos. Não, femininismo. Mas é igualdade de direitos. Estás a confundir com feminismo? Não, estou a confundir com... Não estou a confundir com nada. O feminismo... Os movimentos... Os movimentos feministas pretendem a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Porquê que isto é um exagero? Porque muitas vezes exagerou-se na forma... Não estás-te a rir porque eu sei que estás a gozar comigo. Não estou. É que já tivemos esta conversa várias vezes. Sim, e é como... Bem, vamos parar por aqui, que eu não quero discutir. Bem, vamos voltar à água. Sim, vamos voltar à água. Vamos. A única coisa que eu queria dizer era que no início às vezes é preciso exagerar para que as pessoas percebam que as coisas têm que mudar, não é? Quando na verdade tu não queres que seja aquele exagero. E não estamos a falar de feminismo quando falamos de exagero. Quando na verdade tu não queres que seja aquele exagero, tu queres que sejam iguais. Não é que sejam diferentes por oposição, percebes? Sim. Pronto, eu acho que as plataformas de compra em segunda mão vieram trazer muitos benefícios no que diz respeito a vermos aquilo que nós temos como um bem que tem valor. No outro dia tive uma conversa muito interessante com uma seguidora minha que me dizia que quando eu pus livros à venda na Vinted, eu pus acho que 10 euros. E são livros que custaram 18, 20 mais ou menos. E ela dizia, com os portos e com tudo mais, saem-me a 15, é quase o preço do novo. Eu disse, mas isso se calhar é uma oportunidade de pensarmos, porque para mim, claramente, não é a mesma coisa ganhar 10 euros que uma coisa que me custou 18, não é? E claro, todas as pessoas na equação vão ter de ganhar dinheiro, portanto as plataformas também têm as suas formas de rendimento. E o shipping. E de rentabilidade, e depois há o shipping e tudo mais. Agora, para um consumidor, nós temos de aprender a dar valor de outra maneira. Um livro tem exatamente o mesmo valor depois de lido uma vez, porque tu lês um livro pelo que o livro tem de conteúdo, não é? Portanto, tu tens o conteúdo do livro. Portanto, ele tem exatamente o mesmo valor, novo ou em segunda mão. Por isso é que os livros foram das primeiras coisas a ser vendidas online. Calma. Até pode ter mais valor em segunda mão. Imagina edições. Que tu te escreveste umas notas, ou são edições limitadas. Quer dizer que por estar assinado por mim vale imenso dinheiro. Não, mas pode ter efetivamente mais valor. Não, pode vir a ter, mas o que eu estou a dizer é, existe um motivo pelo qual os livros foram as primeiras coisas a conseguir ser vendidas online. A Amazon começou, não querendo glorificar a Amazon porque não gosto deles nem pintados, mas começou pela venda de livros porque o que interessa num livro é o conteúdo. As pessoas não precisam de ler um livro antes de o comprar, porque vão comprá-lo para o ler. Então, porquê é que eu, enquanto consumidora, se eu tiver um livro em segunda mão a 10, a 15 euros e um livro novo a 18 euros, até vou fazer mais. Se eu tiver um livro novo a 15 e um livro em segunda mão a 15, porquê é que eu hei de escolher o novo? Não há absolutamente nenhum motivo pelo qual eu devo escolher um novo. É um desvio cognitivo. Não há absolutamente... Porque alguém já pegou nele? Se eu for a uma livraria já pegaram várias pessoas num livro. Sim. Não é? Portanto, não há absolutamente razão nenhuma para um livro em segunda mão valer menos do que um livro novo. A menos que esteja rasgado, ou que esteja o que seja, mas estamos a pensar num livro que tem boas condições para ser lido. Há uma única exclusiva razão. Chama-se impostos. Chama-se IVA. Então, mas os livros em segunda mão não pagam. E o preço que estás a dizer de novo tem IVA. Está bem, ok, mas imagina que tiras o IVA. Pronto, vamos ao cenário inicial em que compras a 15 mas ainda que custa o mesmo, não me importa absolutamente nada que uma pessoa que o venda em segunda mão ganhe o IVA que não tenha... Não me importa. Sim, e isto, mais uma vez, papel é água, consumo é água, mas também é carbono, livros é água. É carbono que está aqui, foi apanhado já, mas não é só isso. Daqui. Ou seja, se eu estiver a comprar um livro novo, estou a gastar água para produzir. Se eu estiver a comprar um livro em segunda mão, aquela água já não vai ser produzida. Há o transporte, que já iria haver de qualquer maneira com um livro novo também, mas aquela água já não foi gasta. Portanto, a normalização da segunda mão é absurdamente importante. Ao mesmo tempo que os sistemas de reciclagem de água, e se calhar aqui fazemos
um round-up ao episódio, não é? Porque também já estamos a falar quase há uma hora, portanto vamos... Parece menos. Parece. É um sinal que ainda gostamos de conversar um com o outro, passado 5 anos de casamento. Também não é assim. Quase 6. Não, quase 5. Ou quase 5, sim. Não sabes o ano em que casámos. Bom, enfim, a água é o menor dos teus problemas, daqui a nada. Mas, portanto, aqui em forma de round-up, é importante pensarmos na água quando pensamos no nosso consumo e na normalização de segunda mão. É importante pensarmos na água quando falamos de construção e de implementação de sistemas de reciclagem de águas cinzentas e águas pluviais. É importante falar sobre a água na produção agrícola e nas sondas, por exemplo, para serem utilizadas. E rega gota a gota e não para expressão. Exato, ou regas de subsolo. Ou de subsolo, armazenamento de água no subsolo em vez de barragens à descrição da temperatura. Também é importante haver uma parte aberta para os animais poderem beber água. Mas deve haver as duas, não é? Sim. Deves criar uma parte em baixo, porque claro que queres chamar animais para beberem água, não é? Mas obviamente vai evaporar quando estão a 50 graus, não é? Certo. Se calhar pensar também aqui na parte de pensar as culturas que estamos a cultivar e o consumo de água necessário, não é? Nós falámos aqui de muita coisa relacionada com água. Acho que fizemos um bom resumo. Sim. Não achas? Acho que sim. Acho que podíamos falar mais algumas também, mas num próximo episódio. Num próximo episódio, sim. Obrigada mais uma vez por terem estado connosco neste episódio. Se gostaram, não se esqueçam de fazer like, comentar, partilhar, subscrever. Nós estamos em todas as plataformas de streaming possíveis e imaginárias. Estamos aqui também no YouTube. Portanto, não se esqueçam de apoiar este projeto se gostaram do que ouviram. E se não gostaram, também nos podem dar o vosso feedback. Até ao próximo episódio. Até à próxima. Bebam água enquanto podem. Tomem banho enquanto podem.